tirando as Américas, o Extremo Oriente, que era dos mongóis, o restante era praticamente Roma. E Constantino, ele era devoto do deus Mitra. O deus Mitra era o deus do sol. E o solstício é justamente o fenômeno que o dia, que eles marcam o dia da incidência maior dos raios solares na Terra. Então, por isso que a homenagem ao Deus Sol era considerado no dia 25 de dezembro. Só o que aconteceu? No ano de 313, Constantino, que era o imperador romano, ele teve um sonho. Ele ia para uma batalha e ele sonhou, antes da batalha, que se ele usasse o símbolo da cruz, a bandeira da cruz, ele venceria essa batalha. E ele aderiu com esse sonho, ele mandou colocar a cruz nos estandartes, na bandeira, na sua armadura, assim como dos soldados. E ele venceu a batalha, é o que conta. E o que foi que Constantino, então, ele passou, ele se converteu ao cristianismo depois da conquista dele. Então, ele foi o primeiro imperador romano pagão a se converter para o cristianismo. Só que Teodósio, e depois, posteriormente, que foi o outro imperador romano, ele conseguiu tornar a religião cristã, como a religião oficial do Império. Mesmo com todas as divergências, porque todos nós sabemos, ou pelo menos quem não estudou, história, logicamente, não tinha necessidade, mas Roma era pagã, tinham diversos deuses. Acontece que a igreja, como o imperador estava convertido ao cristianismo, os cristãos, principalmente os fariseus, aqueles estudiosos que pregavam no templo, eles passaram a ter vamos dizer assim, uma figuração maior diante da sociedade e diante do império. Então, o que foi que aconteceu? Como o dia 25 de dezembro era o Deus que se comemorava, era o dia que se comemorava, o Deus Sol, Mitra, e foi o que os cristãos fizeram. Aproveitaram esse dia, o 25 de dezembro, e substituíram o Deus Mitra por Jesus como Deus da luz. Então, para o historiador, o professor da Unicamp, Pedro Paulo Funari, ele acha que o Natal, que aconteceu uma adaptação de cultura, um sincretismo. O nosso Natal foi montado aproveitando-se a data e os costumes dos pagãos. Que, por sinal, o primeiro Natal que se tem registrado foi no ano de 336, justamente na época do imperador Constantino, quando se converteu ao cristianismo. E eu achei isso assim uma coisa muito interessante, e mais interessante ainda, existem pouquíssimas possibilidades de Jesus ter nascido no dia 25 de dezembro. Poucas possibilidades. Vários e vários estudiosos acham que ele não nasceu no dia. Foi apenas eles pegaram a data, que seria muito importante, e adaptaram. Então, isso assim, foi uma introdução um pouco histórica do Natal, que acho que é mania de historiador, tudo ele procura a fonte, né? Eu acho isso interessante, que as pessoas às vezes não se preocupam, mas eu tenho isso de tudo que acontece, eu vou lá pesquisar, e realmente tem toda uma lógica sobre isso. E se falando de Natal, eu também escolhi para falar de uma pessoa que eu acho que é importantíssima, que é a mãe de Jesus, Maria, Nossa Senhora. E não por aquele lado que nós sabemos, né, da Bíblia, costume, mas alguns aspectos da vida dela. Como uma jovem, né, que tinha entre 13 e 15 anos, filha de Joaquim, filha de Ana, e que essa menina, entre 13 e 15 anos, ela foi prometida a um noivo, que, por sinal, ao noivo José, mas que é um noivo que tinha idoso. Ele era viúvo, tinha filhos e tinha netos. E que
de primeira, vamos dizer assim, da primeira vez, houve uma certa rejeição da parte dele, porque ela era muito nova, tinha a idade de ser a neta dele. Mas, segundo o livro de Isaías, que foi escrito mais ou menos 700 anos antes de Cristo nascer, que o papel de José é justamente esse, de ser o guardião de Maria. E essa mesma menina, essa adolescente, né, noiva desse idoso, e recebe a visita de um anjo dizendo que ela ia estar grávida. Então, eu fico imaginando na cabeça dessa menina o que ela pensaria, o susto que ela teve ao receber a visita daquele anjo, dizendo que ela ia ser a mãe de Jesus. E num lugar pequeno, como era Nazaré, onde a sociedade era altamente fechada, a vida era altamente controlada pela igreja, as mulheres eram praticamente assim, tinham uma vida subserviente demais, considerada no período da menstruação impura, tinha 7 dias que a mulher estava impura e que tocasse nela durante esse período também se tornava impuro. Mas talvez ela tivesse realmente já, ela viesse preparada já com isso para o mundo, porque nessa pouca idade, e ela disse sim, se tornou a maior serva de Deus, eu acredito, quando ela disse sim, que ela seria a mãe de Jesus. E ser mãe de Jesus, ser mãe de um filho que não seria dela, para mim é um dos maiores, é a coisa mais difícil, porque ela sabia dessa missão, que ele seria o filho dela biológico, vamos dizer assim, mas era o filho de Deus. Então, as dificuldades que Maria ela deve ter encontrado, uma pessoa também que durante do Novo Testamento poucas palavras, vamos dizer assim, são ditas em relação a ela, a não ser que Maria foi a mulher que gerou o Filho de Deus. E ela deu à luz ao primogênito. Mas a própria Bíblia tem dificuldades imensas para saber da vida de Maria, como ela viveu, como foi a criação, o lado humano da Bíblia. Até para os próprios mariologistas, pessoas que estudam a vida de Maria, as lacunas que tem na vida dela são imensas. Então, pessoas que levam tempo, anos e anos, estudando, procurando para saber onde ela morreu, como ela morreu. Então, existe até dúvida se ela morreu em Jerusalém, se ela morreu em Éfeso. O Vaticano, depois de um determinado tempo, já aprova a ideia de que ela morreu em Éfeso e que ela ficou até os últimos dias da vida dela acompanhado por São João, que era João Batista, que era, segundo o apóstolo predileto de Jesus, era primo de Jesus e o apóstolo predileto dele. Então, é ele que ficou tomando conta dela. E tem aquele da cruz, quando aconteceu, lembra da cruz, que ele olha para Maria e diz, mulher, eis aí o teu filho. E olha para João Batista e diz, eis aí a tua mãe. Então, supõe-se que ele tinha ficado com ela, morando em Éfeso até os dias da vida dela. Uma mulher simples e que demonstra, até outra passagem assim rara também na Bíblia, que demonstra sua humanidade, o seu lado humano, o seu lado de dona de casa, de mãe, de família, quando ela se preocupa, quando ela foi convidada para ir para o casamento daquelas bodas de Canaã, e ela vê a preocupação dos donos da festa, como era que ia passar aquele constrangimento, ia ser uma vergonha, não teria vinho para todos. E ela vai e pede a Jesus. E olha que ainda Jesus disse, mulher, ainda não é a minha hora. Mas aí eu acho que foi uma resposta um pouco mal criada que eu achei de Jesus. Mas ele transformou a água em vinho e a festa foi assim um sucesso. Mais importante, também interessante a gente ver que Maria, ela iniciou uma nova era na humanidade. Quem conhece o livro do Gênesis,
apesar de eu estar falando essas passagens, mas eu ainda tenho um problema para ler a Bíblia por questões de fé, porque eu tenho assim algumas discordâncias e gostaria de muitas explicações, como eu não tenho ainda, o Antigo Testamento para mim é um problema. Mas o livro do Gênesis, Eva, a primeira mulher que teve algum problema, o administrador, doutor Anselmo, o senhor mexeu alguma coisa? Eu estou ouvindo bem. O administrador é um alguém que está com esse nome aqui, mas não sou eu. Não, Eu já pronto, pedi até para abrir a câmera, porque eu não sei quem é. Bom, mas todos estão me ouvindo? Muito bem. Bom, Estou então, ouvindo bem. uma nova era da humanidade. Maria, ela colocou um ponto, vamos dizer assim, um ponto continuativo da história de Eva, a primeira mulher criada, segundo Ana voltou, a primeira mulher. Eva é tida como uma mulher que traiu, como uma pecadora. E se vocês observarem, a sociedade patriarcal muito forte, inclusive que marca também a Bíblia, poucas mulheres ascenderam alguns cargos ou foram faladas, ou foram exaltadas. Mesmo Sara, Esther, Raquel, que foram importantes na vida dos seus maridos, na vida das suas comunidades, foram exaltadas, porque a mulher ela foi taxada, vamos dizer assim, estigmatizada, que a mulher era pecadora, traidora, por conta do pecado que Eva cometeu. E Maria veio por fim a essa imagem da mulher. Maria veio como se fosse a redentora. Maria veio para mostrar a imagem da mulher pura. Vocês sabem, até Maria Madalena, ela foi contemporânea de Nossa Senhora, né? Maria. Mas existem os evangelhos de Maria Madalena, mas são evangelhos que não são publicados. E segundo Maria Madalena, ela foi uma das pessoas que mais conviveu com Jesus, que foram amiga de Jesus, e a Bíblia nunca publicou os seus evangelhos. Inclusive, Maria Madalena diz que não houve fuga da família de São José, de Maria, para o Egito. Não houve essa fuga. Então, está acontecendo alguma coisa? Eu não sei se está tendo um retorno de voz. Tem alguém que está com o microfone aberto e aí está vazando algum som. É isso. Algum retorno de voz, eu acho. Bom, então, mas continuando sobre a obscuridade da vida dela, como ela morreu, onde ela está sepultada, como nós já dissemos, e onde ela pergunta assim, onde ela estava durante a ressurreição de Jesus, do filho dela, que quem esteve presente, quem viu o primeiro momento da ressurreição foi Madalena, e não a mãe. Então, são perguntas ainda com uma certa dificuldade. Maria também, ela foi responsável, durante uma época da história, pela divisão dos cristãos. É até uma parte assim, muito interessante, porque os próprios cristãos se dividiram 400 anos depois da morte dela. Uma imperatriz romana que regia em Constantinopla, ela era pagã e depois ela se converteu ao cristianismo. E ela passou a cultuar fortemente a devoção mariana. E ela chegou a dizer que Maria era a mãe de Deus. Tanto assim, ela usa aquele termo de Theotokos. Maria era portadora de Deus. Só que, nessa época, o frei, aliás, o arcebispo Nestório, ele foi contraditório, ele não gostou ele foi contra esse de ser Maria era portadora de Deus. Então, ele foi contra a imperatriz, e, no caso, aí ele quis dizer que ela não era
Theotokos, mas sim Anthropotokos, Maria, a portadora do homem, do Filho de Deus. E isso houve uma divisão muito grande, porque a imperatriz reagiu, e também acredito que numa quebra de força, de poder entre a igreja e o próprio governo, né? Isso ativou bastante, causou muitas perseguições. O arcebispo Nestório, ele tenta apagar a questão do Theotokos e do Anthropotokos e criou a palavra Christotokos. Ela era a mãe de Cristo. Mas essa situação permaneceu por muito tempo, foi uma crise imensa entre a Igreja Ortodoxa, entre Constantinopla e entre Roma, mas que terminou, no final, por prevalecer a questão de Maria é a mãe de Deus, o Theotokos, Maria, a mãe de Deus. Também a questão do cristianismo contra a reforma protestante, que Lutero, apesar de ser cristão, inicialmente na sua vida, depois que ele tem dissidências religiosas, ele funda o protestantismo e muita gente se afasta do cristianismo. Então, mais uma vez, como que Maria era um exemplo, na opinião dos reformistas, Maria era um exemplo de pessoa. Maria morreu, estava no céu, mas ela não podia ser a mãe de Deus, que Deus não se justificava, que Deus não tinha mãe. Então, era uma questão de raciocínios e de ideias que levaram a muitos conflitos, sempre, entre os próprios cristãos. Nós temos isso ainda hoje um pouco entre a Igreja Ortodoxa, a Igreja Romana, Católica, Romana e Apostólica, e a Igreja Ortodoxa, que se acha que a Igreja Ortodoxa, ela acredita que a proposta deles, em questão mesmo da virgindade de Maria, ele tem as diferenças. Então, foram vários e vários problemas que aconteceram na história de vida. Mas eu acho que Nossa Senhora, acho que ela passou por isso, foi um motivo de afastamento, foi um motivo de união, e depois, atualmente, nós vemos quando a igreja ela já confirma muita coisa em relação a ela, e outras ainda permanecem no escuro, ou ainda na obscuridade. Mas, finalmente, a vitória, eu acho que de Nossa Senhora, com as suas aparições, quando ela aparece em 1531, no México, a um índio convertido, Juan Diego, pedindo que fizesse a Basílica dela de Nossa Senhora de Guadalupe, que é uma das maiores paróquias, é uma das maiores devoções do mundo, são os mexicanos, paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. Então, na França, em 1858, a Lourdes, em Lourdes, né, em Portugal, e realmente, apesar de todos esses problemas, Maria hoje fortalece a igreja. Todos esses momentos que aconteceram de divergências, Nossa Senhora foi usada, vamos dizer assim, usada numa expressão bem popular, como fortalecedora da igreja, porque era a mulher, é a mãe, é aquela que as pessoas acreditam que estão mais próximos, que podem socorrê-las. E nós temos um exemplo para os capelenses aqui, de Nossa Senhora da Purificação. É impressionante, eu já tive, todos os anos que eu estou em capela, eu observo o momento exato que Nossa Senhora da Purificação, ela sai do carro, sai daquela garagem que tem ali na praça, já está no seu andor, no carro triunfal, e se você olhar para todas aquelas pessoas que estão ali naquela praça, e você olhe para aquelas pessoas para vocês terem a percepção do que é o exemplo de fé, porque as pessoas ficam com os olhos marejados de lágrimas, as pessoas murmuram coisas diretamente, faz os pedidos para ela. Então, acredito que a força de Nossa Senhora é uma coisa assim maravilhosa. Eu, sinceramente, sou devotíssima de Nossa Senhora e é uma das... E não tenho vergonha de dizer, que eu acho que é uma dos personagens, é uma das pessoas, não sei se eu posso chamar pessoas, mas que me segura na Igreja Católica, porque eu jamais estaria em outro local que não tivesse a imagem de Nossa Senhora. Com isso, eu quero dar
finalizar a minha fala. Obrigada. A nossa presidente deu um show de teologia mariana, né? E Pouquinho. eu fico feliz, Conceição. Eu tenho uma formação que é inicialmente franciscana e depois mariana. E eu sempre me encantei com a presença de Nossa Senhora e a presença da mulher, porque um fato é verdadeiro. A história até hoje, a mulher sempre foi colocada num plano secundário. Quase todas as mulheres na história sobressaíram por uma força muito grande, porque o mundo machista, né, sexista, nunca permitiu que as mulheres fossem as protagonistas, não é, da história. E eu vejo isso. Então, não seria diferente numa Judéia atrasada, porque a Judéia era super atrasada, quando registra-se o nascimento de Cristo, justamente no período que Roma invade a Judéia, né, e Pilatos é o governador da região. É um período de muita pobreza, muita miséria, porque os romanos tinham levado tudo que eles tinham produzido para alimentar Roma. A fome era a regra na Judéia, né? É muito interessante porque quando se fala do Império Romano grandioso, o motivo maior do Império Romano ser o que era porque precisava alimentar o povo de Roma. A expansão territorial do Império Romano se dá exatamente porque Roma era incapaz de produzir os alimentos necessários para uma população naquele tempo enorme, né? Enorme e sofisticada. Roma era sofisticada. Então era muito complexo. Daí a necessidade de sair tomando as terras dos outros, a produção dos outros, etc. Tal. E não foi diferente na Judéia, né? Então, naquele tempo, a mulher ela era subestimada. Ela não era. Embora tivesse um papel fundamental na família, há uma contradição da cultura judaico-cristã. A mulher sempre foi a força, mas dentro de casa. Além da casa, até hoje é assim. Se você chegar na região ali da Palestina e tal, a mulher é importante, ela manda dentro de casa. Dentro de casa ela manda no marido, ela manda nos filhos, manda todo mundo, manda nas noras, bate nas noras, até hoje é assim. O negócio, as mulheres são violentas lá na Palestina, viu? Elas batem mesmo lá nas noras tal, e tudo. Mas esse papel se resume intramuros, quer dizer, somente dentro de casa. Da porta de casa para fora, ela anda atrás do marido, ela é submissa, ela não tem um papel de protagonista, quer dizer, o machismo impera realmente. Mas apesar disso tudo, é muito interessante como Maria se sobressai na história do cristianismo, como uma figura feminina, né? Porque, na verdade, ela teria tudo para ser sufocada pelo machismo, por tudo que existia. Mas há também uma explicação lógica. Como explicar o Cristo nascendo de um homem ou nascendo do nada? Difícil. Não é verdade? É verdade. Mesmo que fosse um mistério capaz, né? Porque mistério é mistério, não tem. Mas como fazer com que as pessoas compreendessem esse mistério? Então, eu vejo que por aí Maria surge exatamente como um elo fundamental para essa aproximação do humano com o divino. Sim. Né? Eu acho que até hoje ela leva essa imagem, sabe? Leva. Ela do é humano a com o divino, a intercessora. Ela é intercessora. Mas eu fazendo um retorno aí mais lá para trás, se a gente for para a Grécia clássica, antes de Cristo, 5 séculos, se a gente estudar a mitologia grega,
ou a mitologia romana também, bem antes do cristianismo, nós vamos ver que a mulher também aparece assim. É interessante. Se você olhar a história de Vênus, né, então você vai ver que a mulher também tinha um papel secundário, inclusive no Olimpo. Mas Vênus se destaca. Por Ísis, exemplo. então, a deusa Também. Ísis, que era Exatamente. importantíssima. Então é muito interessante como, do ponto de vista da mitologia clássica greco-romana ou helênica, e quando a gente pega o cristianismo, né, a gente vê também toda essa conformação. O único rompimento que ocorre vai ser exatamente no protestantismo, né? Quando mais uma vez, o machismo tenta eliminar a figura de Maria. Sim. Para afastar a ideia dessa coisa meio, digamos, entre humano e divino, para exaltar somente a divindade de Cristo. Eu gosto muito de ler sobre a experiência de Lutero e de Calvino, e justamente por isso, porque, na verdade, todo o processo ali é um processo mais histórico de reafirmação do divino. E tem um motivo, porque a Igreja Católica, exatamente no momento do protestantismo, não estava nem preocupada com Maria, nem preocupada com Cristo. A igreja, naquele período, estava preocupada com as coisas mais humanas e mais corruptas. mesquinhas. E corruptas mesmo. Mais mesquinhas, mais... Né? Era uma coisa assim horrorosa. E Lutero, que era frade, né? Alemão, Lutero ele tem essa percepção somente quando ele vai a Roma e quando ele vê o Papa e os seus asseclas, na época, vendendo as indulgências, vendendo um pedacinho do céu antes de morrer. Olha, paga aqui, precisamos construir aqui e tal, e você ganha lá um pedaço do céu. Lotearam o céu naquela época, né? Porque o inferno já estava cheio também, por isso que eles lotearam o céu. E aí, nessa história muito engraçada, porque Maria some. Eu até discuti com um amigo meu, que é teólogo protestante, metodista, muito meu amigo, é doutor em teologia, e nós tivemos assim uns 2 dias de debate uma vez sobre isso. Porque era necessário tirar tudo que era humano e elevar a figura de Cristo como Filho de Deus, tão somente como responsável por toda a redenção. É bem interessante essa, como uma circunstância naquele momento histórico, muda toda uma construção teológica, histórico-teológica, para poder definir e defender o divino. Na verdade, a ideia é essa. Né? Mas é bem interessante. Porque os testemunhas, você vê que a Assembleia de Deus, os testemunhas de Jeová, eles não usam intercessores. Ao contrário, eles nos acusam de adorar imagens, que nós somos idólatras. Não, é porque, na verdade, tem 2 coisas que eu vejo nesse movimento. O primeiro movimento foi um movimento de aproximação apenas com o divino. Então, quando Lutero traduz para a linguagem popular, para o alemão popular, a Bíblia, que só era escrita em latim, não é? Isso patrocinada por um príncipe alemão, ele dá um salto para poder dar acesso ao cidadão comum sobre aquilo que era a literatura sagrada só para os iniciados. Só quem sabia latim, ou grego, ou aramaico, tinha acesso à Bíblia. E principalmente o Novo Testamento, que era a Boa Nova. Então, a Boa Nova começa a ser escrita numa linguagem popular que o povo entende, que era o alemão popular. E depois passa a ser distribuída para todas as línguas do mundo. Então, isso há uma massificação sobre o Novo Testamento. E o Velho Testamento é uma coisa que muito, se você tiver oportunidade e curiosidade, se você ler a Torá, o Velho Testamento está na Torá judaica, o livro judaico, né?
Se você lê alguns escritos também muçulmanos, algumas coisas se conectam. Tem uma conexão. Mas são livros muito esparsos, muito esparsos. E a gente não tem certeza muito das autorias de alguns livros, de algumas coisas. Né? Eclesiastes não é uma pessoa. Eclesiastes é um conjunto de... É um código moral, por exemplo, que foi construído por várias gerações, né? Mas o islamismo, os muçulmanos, segundo, também são considerados filhos de Abraão. Então, tem algumas religiões, o cristianismo, o catolicismo, o muçulmano, são conectados, são todos filhos de Abraão, segundo eu vi o Papa Francisco dizendo. Tem uma coisa que é muito impressionante, porque, inclusive, no islamismo, Cristo seria um profeta dentro dessa linha, como descendente de Abraão e tal. Deus é Alá e Maomé é seu profeta. Maomé, então, Cristo e tal. Então está tudo interconectado, né? Do ponto de vista nas religiões monoteístas, há uma grande interconexão. E há uma coisa que eu li há muitos anos e que é muito interessante até a gente refletir. A gente está num papo hoje teológico, histórico, né? Que é sobre a formação de Cristo. Cristo passa dos 12 aos 30 anos sem nenhuma referência no Novo Testamento. Não tem uma linha, e olha que eu li todos os livros da Bíblia, não tem uma linha no Novo Testamento que fale o que aconteceu com Cristo. Entre a apresentação lá no templo, que era a circuncisão, fazia parte da cultura judaica, e até ele retornar aos 30 anos, basicamente quando ele faz o milagre de transformação da água em vinho nas bodas de Caná, que ele tinha retornado. Era o primeiro momento que ele retorna, que não tinha ainda começado a vida pública dele. Começa exatamente em bodas de Caná. Então, 18 anos se passaram e nenhuma pessoa, nenhum evangelista, ninguém, nem nenhum historiador fala da vida de Jesus. Aí tem um teólogo norte-americano que escreveu um livro, acho que alguém já ouviu falar ou já leu. Jesus viveu na Índia. Esse livro é fantástico. Não é teoria da conspiração, é um teólogo cristão que vale a pena, é um norte-americano que escreveu, isso já tem mais de 40 anos esse livro. Né? Eu acho que até tenho no meio da minha biblioteca. Minha biblioteca agora já chegou a 5 mil livros. Eu gostaria até de ler. Já chegou até dos 5 mil livros. Eu estou perdido, porque agora eu mudei de lugar. Estou ainda buscando um lugar para botar a biblioteca, está tudo encaixotado. Eu fui até procurar esse livro outro dia, não encontrei. Né? Eu estou comprando já outro no sebo eletrônico, porque eu não sei onde é que está esse livro. Mas é um livro fantástico. E mostra uma conexão muito grande entre a formação de Jesus com a formação de uma seita antiga, pré-cristã, que existe na Judéia, um mosteiro, um monastério, que também tinha um monastério na Índia. Então, ele passa, porque para Cristo ter toda uma formação durante 18 anos é uma grande formação. Ele teria estudado nesse monastério, passado por outros monastérios, inclusive na Índia, dessa mesmo... Não é uma seita, seria um grupamento religioso. Né? E que, claro, eu acredito que ele, como filho de Deus, estava iluminado, mas ele tem contato com uma realidade humana também, do ponto de vista religioso, da prática religiosa. Porque tanto é que quando ele volta, ele passa a pregar, e passa a pregar falando a linguagem das pessoas. Ele não fala a linguagem do céu somente. Ele fala numa linguagem popular. E quem usava a ideia das parábolas era justamente essa... Na Índia se usa muito contar histórias, que são as parábolas, para explicar as coisas. Então tem uma conexão muito grande nisso. Então, em outras palavras, se nós observarmos, o mundo inteiro talvez esteja conectado da mesma forma
por essa visão que nós estamos analisando do Cristo. Então, a denominação religiosa talvez seja menos importante do que a fé. Sim, Eu digo com sempre certeza. que eu prefiro um ateu com fé do que um religioso daquele que vive ajoelhado com o rosário na mão, sem fé. E são muitos, né? Então, tem muita gente que vive ajoelhado na igreja com o rosário todos os dias, que não tem fé nenhuma, e dali vive fazendo maldade e fazendo coisa ruim para os outros, né? Enquanto tem gente que é ateu de carteirinha, não, eu sou ateu, mas tem fé e vive como cristão. Eu conheço alguns, e muitos assim, né? Porque Cristo não criou uma religião do como às vezes se impõe. Cristo trouxe um caminho. Um caminho. E o caminho, ele mesmo disse, era ele. Então, se você vive como dentro de uma visão cristã, não importa se você é evangélico, se você é espírita, se você é católico e tal, você está no caminho, no mesmo caminho, não é? Então, eu digo isso, o que a gente precisa descobrir é o caminho. Descobrindo o caminho, a gente vai dar no mesmo lugar, independente das nossas crenças, da nossa prática religiosa, não digo nem nossas crenças, mas da nossa prática religiosa, porque o importante é estar no caminho. Eu aproveito para desejar um Feliz Natal a todos e que Deus abençoe esse ano que vem e que nos livre dessa pandemia e que a gente possa realmente, até que enfim, voltar a dar um abraço nas pessoas. Eu estou com saudade de abraço. Eu estava dizendo à minha mãe, eu nunca pensei que ia sentir tanta falta de abraço, né? A gente É sente abraço verdade. do filho, abraço da mãe, a gente fica até com medo. Eu saio da rua, chego na casa da minha mãe, eu digo, olha, fique lá, distante, eu de máscara, álcool gel, álcool líquido. Eu, quando terminar esse negócio, estou viciado em álcool. Eu já estou bebendo vinho todo dia para poder me acostumar, né? Porque o negócio está sério. É terrível isso, né? A gente não consegue nem abraçar a mãe da gente, porque a gente fica com medo de levar alguma coisa, porque está na rua. Olha que negócio doido, né? Mas é isso. Eu espero que o ano que vem a gente possa dar muitos abraços. Era isso. Ok. Opa! E aí, Ana, você que está do meu lado? Então, boa tarde a todos. Boa E, tarde. e assim, a gente vivendo esse tempo, um tempo realmente muito triste, né, com muitos óbitos, mas vai passar, com fé em Deus, e a gente, assim, quer desejar, assim, um Natal abençoado, de muita paz para cada um de nós, e que o advento, né, que estamos vivenciando, com a chegada do nascimento do menino Jesus, que seja um momento de paz, de saúde para cada um de nós, né? Que o Deus ano quiser. vindouro seja melhor do que o ano de 2020, Deus quiser. se Deus quiser. Então, eu pensei de falar um pouquinho hoje da minha patrona, da irmã Clemência. Tudo a Achei ver. bem propício, né? Bem Então, propício. irmã Clemência da Costa Lima, cujo nome de batismo era Fernandina, veja aí, né? Nasceu aos 12 de outubro de 1912, na cidade de Bonfim, no estado da Bahia, e ingressou na congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição aos 5 de fevereiro de 1933, com apenas 21 anos, iniciando o postulado, e aos 13 do mesmo ano ela recebeu o hábito religioso. E o nome pelo qual seria chamada que seria Irmã Clemência. A religiosa fez a profissão dos votos temporários no dia 15 de agosto de 1934, festa da Assunção da Santíssima Virgem, a quem ela dedicava um profundo amor e uma grande veneração.
ela deixou o convento do Carmo, em São Cristóvão, Sergipe, indo trabalhar no orfanato da Imaculada Conceição, em São Cristóvão. Ela deixou o convento do Carmo, em São Cristóvão, indo trabalhar no orfanato Imaculada Conceição, em São Cristóvão, dedicando-se ao magistério, e também ela era responsável pelo internato. Isso em 1934. Em 1935, ela foi transferida para o Colégio Santa Bernadette, em Salvador, ficando mais uma vez à frente do internato e devotando-se também à catequese, o que fazia com um verdadeiro espírito apostólico. Desenvolveu suas atividades docentes no Colégio Santa Eufrásia, na Barra, na Bahia, de 36 a 38 e de 44 a 46. Aos 15 dias do mês de agosto de 1937, ela viu ser realizado o seu sonho, que foi a profissão perpétua. Ela volta para o orfanato Imaculada Conceição em 38, em São Cristóvão, e lá ficou até 1939, quando foi transferida para Capela, a fim de servir no ginásio Imaculada Conceição, o atual Colégio Imaculada Conceição, onde ficou de 39 a 1944. Depois, aí ela é transferida para o ginásio Santa Isabel, em Fortaleza, Ceará, de 46 a 49. De 49 a 50, ela vai para o educandário Santa Clara, no Canidé, também no Ceará. Então, a vida de Irmã Clemência foi uma peregrinação. Ela estava em um determinado lugar, quando ela começava a fazer um trabalho diferente, um trabalho que dignificava ali aquela comunidade, ela era transferida. E assim era a vida de muitas religiosas, né? Em 1951, ela deixa pela segunda vez o Santa Isabel, indo para o educandário Imaculada Conceição, em Monte Alegre, no Pará, onde passou a exercer várias atividades. Ela era professora, mestre de internato, e também trabalhou no apostolado catequético e cuidou da igreja matriz da cidade. E não tem, assim, eu não encontrei, porque assim foram várias pesquisas e a gente foi em vários lugares e não conseguimos assim encontrar. Aqui em Capela, o que nós encontramos foi o quê? Na década de 50, ela era professora no Colégio Imaculada Conceição, das disciplinas de desenho e religião. Mas, assim, não tem aquela data fechada. Já no ano de 1954, em 13 de outubro, Irmã Clemência consegue fundar a unidade escolar na cidade de Capela, oriunda do Centro de Assistência Social São Pio X, isso em 54. Então, essa década aí de 50 não diz assim com precisão se foi 53, 52. A gente buscou lá no Dom Amando, mas não tinha isso aí. E aqui, no Colégio Imaculada Conceição, lá em São Cristóvão, que a gente foi buscar também, no São José, em Aracaju, nós não encontramos nada que falasse sobre Irmã Clemência, infelizmente. Só encontramos lá no Dom Amando, em Salvador. Sim, então, aí, só que quando ela fundou a escola, né, inicialmente, o grupo de alunos, eles estudavam lá em uma sala no Grupo Escolar Coelho Campos. Né? Exatamente. O reconhecimento jurídico deu-se no dia 22 de junho de 1955, 4 anos após a fundação. E, em 1958, foi iniciada a construção do prédio onde hoje funciona a Escola Estadual Irmã Maria Clemência, sendo assim nomeada pela professora Aurelina de Melo Sobral, no ano de 1996, em homenagem à religiosa que lutou muito, né,
para que a educação, principalmente dos mais carentes, tivesse um espaço para os jovens pobres daquela época. Então, seu exemplo de fé, de luta, não foi em vão. A partir dessa iniciativa, foi possível aos adolescentes da classe desfavorecida a continuidade dos estudos e a formatura de muitos, né? Nós temos aí vários exemplos de pessoas que passaram ali pelo a escola técnica, né? Edson que passou. É isso mesmo, professora Ana Lúcia, onde eu estudei. Isso. Então, dando sequência aos serviços prestados em nome de Deus, nos anos de 54 e 55, o ensino e o apostolado formam o binômio a quem se empenhou, respectivamente, no Educandário São José e na Escola Doméstica Sagrado Coração de Jesus, em Belém, no Pará. Em maio de 1964, ela esteve no Colégio Santa Bernadette, exercendo o magistério. Em seguida, foi designada para o La Santa Ana, em São Paulo, onde desenvolveu ensino, estudo e catequese. Sempre tinha esse trinômio, né? Estudo, catequese e o ensino. Pela terceira vez, ela volta ao orfanato Imaculada Conceição, sendo responsável pelo internato de 66 a 69, em São Cristóvão, Sergipe. O que eu achei incrível, quando nós estivemos lá, que eu fui com Denilza, né, lá em São Cristóvão, que irmã Clemência passou e desenvolveu um grande trabalho lá em São Cristóvão e não tinha nada registrado. A gente ficou... Né? Não se registra, né? Que deveria ser registrado mesmo. Deveria ter um livro no Imaculada Conceição, lá no São José, em São Cristóvão, e nós conversamos com a irmã lá, e a responsável pelo convento, e ela disse que não existia nada. Em 69, ela é transferida para o Colégio Veracruz, em Recife, Pernambuco, como professora. Neste ano, ela requereu à província uma permissão para ausentar-se da congregação e ela passou um ano afastada com as irmãs consanguíneas. E, expirando esse tempo, ela volta à província com o firme propósito de ser fiel aos seus votos, né? Até a morte. Ela também foi trabalhar na Fraternidade Nossa Senhora de Lourdes, na longínqua cidade de Correntina, no estado da Bahia, de 70 a 71, onde dedicou-se ao magistério e também à pastoral. Encerrando o ano letivo de 71, ela volta para Salvador e permanece no convento do Amando. No dia 5 de janeiro de 1972, foi para o pavilhão Guedes Pereira, em João Pessoa, na Paraíba, ali aguardando a instalação da Fraternidade Nossa Senhora do Rosário. Ela não ficou, porém, inativa, prestou serviços na Secretaria do Isolamento e fez o apostolado. Aberta a nova fraternidade, Irmã Clemência passa para a fraternidade em 1972. Continuou trabalhando na secretaria, acima citada, porém, sua saúde começou a não estar bem, né? Então, ela requereu de novo visita à família e com a família permaneceu durante 3 meses em tratamento de saúde, no Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. Em julho de 72, deixa a fraternidade Nossa Senhora de Lourdes e em 1º de agosto ela vai trabalhar no Hospital São José, em Aracaju. E lá em fevereiro de 73 foi transferida para a creche São Cesário, em São Paulo. Foi brevíssima a sua permanência ali, pois foi descoberto um câncer, né? E Irmã Clemência volta para Salvador e, contudo, fica entre o Sanatório Espanhol e o Convento do Amando. Posteriormente, ela foi submetida a uma intervenção cirúrgica. Triste realidade, a doença estava bastante grave, e ela mesmo assim, ela não cruzou os braços, ela passou a substituir a irmã Catarina, que foi à Alemanha visitar a família, passando a fazer parte do quadro de funcionário do Sanatório Espanhol,
Com o retorno de irmã Catarina, irmã Clemência volta para o Dom Amando, em Salvador. Seu estado de saúde foi se agravando, no mesmo termo, sua conformidade aumentando. Sua família foi avisada da situação, vieram as irmãs, outros parentes. Irmã Lucila, sua irmã consanguínea, ficou a fazer-lhe companhia. A princípio, irmã Clemência falava, conversava, e sua conversa sempre girava em torno de assuntos espirituais. E, aos poucos, ela foi silenciando. No dia 13 de agosto de 1974, às 16 horas e 35 minutos, irmã Clemência faleceu. O corpo dela ficou em câmara ardente, era um recinto onde se faziam os velórios, né? Lá na capela do Santuário Espanhol. No dia 14 de agosto de 74, foi celebrada uma Santa Missa. Irmã Clemência, assim, sofreu muito. As irmãs que assistiram durante a sua enfermidade afirmavam que ela deu um belo testemunho de abandono total nas mãos de Deus e completo desapego de tudo. Ela morreu como viveu, ou seja, doando-se, exemplo edificante nos deixou a nossa grande irmã Clemência. A vida pastoral de irmã Clemência foi dedicada a serviço da educação, especialmente nas carentes. Por isso, onde quer que ela esteja, continua abençoando e zelando por nós, peregrinos terrestres, pois sua obra permanece de pé. Seus frutos são colhidos e são visíveis, principalmente na cidade de Capela, através da escola hoje, Colégio Estadual Irmã Maria Clemência. Ok, Ana. Então, Olha, eu só queria colocar um pouquinho na sua explanação que Irmã Clemência, acho que a Irmã Clemência, antigamente, o Coelho Campos oferecia, os meninos só estudavam até o 4º ano primário, porque não tinham escolas, né? O sexo masculino só estudava até o 4º ano primário, porque era a única escola pública que oferecia o ensino para o sexo masculino, era o Coelho Campos. Então, os meninos ficavam sem estudar, então parava a vida deles ali. Quem tinha condições vinha para Aracaju, e quem não tinha permanecia na cidade, indo muitas vezes para os canaviais cortar cana, né? Porque era a economia da cidade sempre foi baseada na cana-de-açúcar. Eu estou falando isso em nome de Dr. Francisco Costa, capelense, médico. Ele foi aluno do Coelho Campos e ele pediu, segundo o discurso dele, quando a primeira turma que se formou do ginásio, do Cenecista, da Escola Técnica, ele disse que quando terminou o 4º ano, ele pediu a ela que Irmã Clemência que fizesse, instaurasse um ginásio em Capela para que os meninos pudessem estudar. E ela fez esse trabalho, numa dessas retorno para a Capela, ela começou a fazer esse trabalho e com uma consideração assim que eu achei incrível. Ela foi repreendida duramente pela sua congregação. A própria congregação dela, que não apoiou o trabalho, porque ela estava andando muito com os rapazes, e ela trabalhando, fazendo o trabalho dela, mas naquela época ela foi repreendida. E isso foi uma coisa assim que eu achei, meu Deus, que barbaridade, né? Mas ela conseguiu, com muito esforço, que o Coelho Campos colocasse o seu ginásio, mesmo em um prédio, né? Eu acho que um prédio de outra escola, né? Parece que ele não tinha, logicamente, ainda a escola. Não é isso, Ana, que você falou nesse instante? O Coelho Campos começou a funcionar em outro local, com professores quase que dando aulas de graça, sendo convidados à maior luta para manter o ginásio funcionando. Então, ela fundou a escola e, inicialmente, essa turma de alunos que eram do sexo masculino funcionava lá em uma sala no Coelho Campos. E doutor Francisco, hoje acho que ele tem 82 anos, eu acho que o doutor Francisco Costa já tem essa idade. Então, ele foi o primeiro, da primeira turminha dele, e ele conta isso assim com muita emoção, e lembrando o trabalho árduo da missionária Irmã Clemência.
A irmã Clemência, ela sofreu muito preconceito, muito obstáculo da congregação, muito mesmo. A congregação não aceitava, né, que uma religiosa se É, dedicasse a um trabalho dessa natureza com o objetivo quê? De atender os alunos do sexo masculino. Então, ela exa- sofreu muito. então, é um lado muito interessante. Obrigada, Ana. Vamos passar aqui para Isabel Cristina. Pascoal, você vai encerrar, viu? Palma para você, Aninha. E aí, Oi, Cristina, o que você gente, tem? tudo bem? Em mais essa oportunidade, muito boa tarde. É uma alegria imensa estar aqui com vocês. Na última reunião que houve, também remota, eu não pude participar, mas hoje estou aqui bebendo dessa fonte, dessas grandes personalidades. A nossa eterna professora Conceição traz esse show, né, de aula, como bem disse o doutor Anselmo, né, essa questão teológica, traz pontos importantes que a essa altura, né, tem muitas coisas que você trouxe que eu não tinha conhecimento, não sabia, e aí, doutor Anselmo, também com toda a sua experiência e conhecimento, faz dá essa contribuição, traz essas intervenções, e realmente é fantástica essa participação de vocês. Da mesma forma, a Ana, com essa história de irmã Clemência, e a gente que vive agora na atualidade a história, tivemos a oportunidade, quando eu vim enquanto diretora do Edélsio, teve uma fase que a irmã Clemência também era um anexo, Ana como diretora de lá, e aí a gente foi uma fase, né, Conceição como primeira-dama, a gente primeiro como diretora de lá do Berenice, da Berenice, eu me lembro até hoje na inauguração, Conceição perguntou por que da Berenice, porque é a escola Berenice. Hoje, quando eu estou como diretora do Laonte, né, e aí eu lembro, não, é da Laonte Câmara, da Escola Da Municipal. escola. E por falar em escola, eu gostaria muito de estar como vocês. Eu fico feliz de ouvir e de acompanhar essas produções. Um texto, eu li um dia desses, o texto do doutor Anselmo, fantástico, essa questão sobre a saúde. E aí eu estou nessa fase de aulas remotas, de ensino híbrido, dessa coisa, enquanto gestora de uma escola que tem mais de 30 turmas, que funciona 3 turnos, que tem do 1º ao 5º manhã, 6º ao 9º à tarde, educação de jovens e adultos à noite, que tem ainda atendimento educacional especializado para pessoas com deficiência. Então, está uma sobrecarga. Eu não sei contar a vocês o que é, por exemplo, distanciamento social. Inclusive, minha filha teve neném há 8 meses, eu sairia para acompanhá-la, e foi quando houve a distribuição dos alimentos. Nós já vamos para a 7ª distribuição dos alimentos, do kit de alimentação escolar, e sempre é um trabalho assim muito grande, é um esforço titânico, é um trabalho hercúleo, é algo quase que indescritível. Tem horas que eu me pego assim, com as cobranças, minha mãe tem me questionado muito, vale a pena, nunca lhe vi trabalhando tanto, e na frente desse computador, e é reunião manhã, tarde e noite, então é dessa forma, realmente tem sido triplicado, porque, acima de tudo, também é uma comunidade que não tem, né, os recursos financeiros, tecnológicos, às vezes tem um telefone, mas não tem acesso à internet. Quando tem acesso à internet, então a gente tentando colocar a questão do Classroom, o Google Sala de Aula, o Google Meet. Então, é todo um processo que está aí em andamento, que ele realmente tem sido muito custoso para todos nós. Mas, enfim, estou aqui e da fala trazida por Conceição, com essa questão das gestões, da explicação, e me reporto aqui à fala de Ana. A fala de Conceição eu poderia também, como devota de Nossa Senhora da Purificação, quero dizer que eu estou aqui em Capela e que talvez vocês ouçam barulhos, é o barulho da rua, é o som, é alguém que entra diferente. Quando a gente está em Aracaju, está muito mais silêncio, é o som do sino da igreja, quando tocou às 17 horas, mas eu também, como devota de Nossa Senhora da Purificação, estou aqui atrás com Nossa Senhora Aparecida, e aí eu poderia dizer, talvez a fala de vocês, num resumo, tem uma canção que ela é muito bonita, tem um trecho que eu sempre repito, que poderia de outra forma ter vindo a nós o Salvador, mas quis ter medianeira aquele que é mediador. Então, essa frase já diz tudo, e eu acredito também muito nessa intercessão, nessa mediação. Inclusive, uma das últimas reuniões das quais eu participei da escola, eu não estava lá em Aracaju, estava aqui, às 6h40 eu já estava. E aí, minha gente, porque nós vamos começar às 7h. Quando eu terminei, deu tudo tão certo, eu fiquei meio sem entender. Vocês observem que
que há duas Isabel aí, né? Porque eu estou participando aqui pelo computador e pelo celular, porque quem tem dois tem um, eu não sei como estava a internet, de repente tem uma falha, e aí eu estou. Dessa mesma forma, eu estava naquele dia, e deu tudo tão certo que eu me questionei, gente, mas era uma reunião tão difícil, e poderia não dar, e depois eu disse, eu já sei, é porque quem estava me amparando foi Nossa Senhora, e por isso que deu tão certo. E aí, à noite, teve outra reunião, e eu preferi subir, porque a entrada e saída de pessoas, mas eu levei uma imagem de minha mãe, com a rosa, e coloquei lá, para esta proteção. Então, eu também sei disso, tenho vários e vários relatos, mas eu optei, quando Conceição falou, em função dessas questões, eu disse, Conceição, eu não vou nem me comprometer, porque eu estou tão assoberbada de verdade, que eu tive até um probleminha de saúde. Eu achei que mexer no meu metabolismo, porque eu, graças a Deus, não tenho problema com sono e eu preciso dormir no mínimo 5 horas. Menos de 5 horas não dá, né? Tem gente que dorme 7, 8. E mesmo nesse tempo de pandemia, eu fui produzindo ali umas questões para a escola, 4. Então, o que aconteceu comigo, doutora Anselmo? Quando eu já tinha negligenciado um pouco, eu fui lá e tal, estava na escola, deu 14 horas, eu liguei, tá fome, veio, já passou. E aí eu disse, uma pessoa, uma funcionária de lá levou uma manga, umas manguinhas para a gente presente, eu vou chupar essa manga e vou tocar. Quando foi à noite, depois de uma reunião, eu também estava ali acesa, já ligada nos 220, eu vou continuar produzindo para amanhã adiantar. E aí, quando eu observei, já era quase 2 horas. Eu chamei a crise das 2, porque foi às 14, depois às 2 da manhã. Resultado, no dia seguinte, eu não produzia absolutamente nada. Eu estava meio zonza, uma coisa como se não tivesse fechado um ciclo do sono. E eu, quando acordo, eu sinto uma tempestade cerebral, vem tudo assim, vem um monte de ideia, vem um monte de coisa. E nesse dia eu estava em câmera lenta, eu disse, eu não vou fazer mais. Não adianta, a gente tem que entender que também tem um limite, a gente tem vontade, mas o organismo também precisa, né, desses cuidados, e sobretudo agora, numa fase em que estarmos nos encontrando aqui, quando tantas vidas foram ceifadas, quando tantas pessoas, independente da ausência de, por exemplo, de um leito de hospital, de uma UTI. Eu li agora recentemente uma manifestação, salvo engano, no Rio de Janeiro, que um médico muito importante, de muita contribuição, mas que ele teve leito, né? Selma depois me ajuda, eu não lembro exatamente, foi uma leitura muito rápida. Teve tudo e ainda assim... Foi um dos maiores cirurgiões do Rio de Janeiro, e que, apesar de ter uma tecnologia à disposição dele que ninguém tem acesso, porque ele tem todas as condições, mesmo assim morreu de Covid. Exatamente. E naquele texto diz, ela não mata sempre, mas ela sempre mata, né? Então, quando eu vejo, eu vou pedir licença a vocês para fazer um parênteses, para voltar um pouco da história de Nossa Senhora. Quando eu lembro que ele teve todo esse aparato, e ainda assim, porque há muitas coisas que ainda não sabemos sobre, né? Então, é uma questão que atinge o aparelho respiratório, que outras questões, porque não tem um aparato de alguma coisa, ele tinha tudo. E aí eu também me lembro de um acidente que ocorreu comigo há 17 anos, e que eu acredito muito que foi a intercessão de Nossa Senhora. Eu acredito que ela botou assim a mão naquele momento, porque eu tive, inclusive, comprometimento medular. E, à época, eu me lembro que aquele Christopher River, que estava nos Estados Unidos, que sofreu um acidente de cavalo, ele morreu tetraplégico. A maior vontade que ele tinha, ele dizia, era subir as escadas da casa. Eu vendo aqui as escadas da minha casa aqui no fundo, eu digo, ele tinha toda a tecnologia, ele tinha dinheiro, ele tinha absolutamente tudo. E ainda assim, não foi possível, ele morreu mexendo apenas os olhos. E eu corri o risco de, na melhor das hipóteses, ficar paraplégica, eu ficaria tetraplégica, porque foi uma fratura da T4 a T7, então pela altura foi muito grande, eu não mexia nem os braços, nem as pernas, mas em nenhum momento eu pensava se eu voltaria a andar. Eu perguntei ao médico, quando eu vou voltar a andar? E aí eu percebi, eu vim entender o que era fé. E que fé é uma questão que não é que você tem um domínio, eu vou querer ter fé, eu não vou querer ter fé. Porque uma das experiências que eu tive naquele momento foi a experiência da gratidão. E muitas vezes eu me pego dizendo, como é bíblico, por tudo dai graças a Deus, mas nem sempre eu dou graças de uma forma espontânea, genuína, como eu fiz naquele momento do acidente.
o desfecho daquele acidente foi todos saíram absolutamente ilesos. Meu esposo, minha filha, um compadre, um amigo nosso, ninguém teve absolutamente nada. E eu agradecia tanto por aquilo, porque eu considerei que eu era a pessoa ali que teria mais condições de passar por todo o processo que eu passei. E eu agradecia, e a cada coisa que eu conseguia, por exemplo, levantar da cama, quando eu virava e sentava, e as pessoas iam, assim, me olhavam estranhamente, e só depois elas disseram, eu fiquei impressionada de chegar e encontrá-la com tanta alegria, pelo simples fato de levantar, quando você poderia estar triste. E aí, eu também só fiz a leitura disso posteriormente, como eu entendi que ali, eu não, em nenhum momento eu fiz julgamento, em nenhum momento eu reclamei por que aquilo comigo, ao contrário, eu disse obrigada. Mas eu dizia obrigada porque eu pensava assim, meu Deus, minha filha não, sabe, na flor da idade, se tivesse um problema na coluna, aí eu pensava, homem, essa questão cultural é mais difícil, meu marido sempre foi forte, então, como seria para estar ali? E eu estaria naquela condição. Mas eu entendi, sobretudo, que foi muita proteção de Nossa Senhora. Minha mãe pedia com tanta veemência, era aquele pedido. Eu também ouvi agora um depoimento, ontem também, muito rapidamente, no Globo Repórter, de um homem que é ateu, de um médico também, e ele falando dessa experiência que ele teve uma melhora, né, da Covid, e também muito, ele não tem essa explicação do ponto de vista humano, técnico e etc., mas também nesse campo espiritual, e ele revende essas questões. Então, isso tudo para nos reportarmos, para trazer um pouco, para fazer esse link, essa analogia, com essa riqueza de abertura que você traz sobre o Natal, sobre esse período, mas sobre essa questão de Maria, sobre essa proteção dela. Mas, doutor Anselmo falou aí do abraço, que vai também aí, traz a questão da mãe, e ele que é esse filho, né, fervoroso aí, em contato com a mãe, e acompanhando e tal. E aí eu trago como uma participação, minha contribuição desse encontro maravilhoso, né? Eu vendo aqui o nosso grande Dida também. Então, é aquele poema, O Laço e o Abraço, que alguns dizem que é de Mário Quintana, mas na verdade é de Maria Beatriz Marinho dos Anjos. E ele diz assim, meu Deus, como é engraçado. Eu nunca tinha reparado como é curioso um laço, uma fita dando voltas, enrosca-se, mas não se embola. Vira, revira, circula e pronto. Está dado o laço. É assim que é o abraço. Coração com coração, tudo cercado de braço. É assim que é o laço. Um abraço no presente, no cabelo, no vestido, em qualquer coisa onde eu faço. E quando puxo uma ponta, o que é que acontece? Vai escorregando, devagarzinho, desmancha, desfaz o abraço. Solta o presente, o cabelo fica solto no vestido e a fita, que curioso, não faltou nenhum pedaço. Ah, então é assim o amor, a amizade, tudo que é sentimento, como um pedaço de fita, enrosca, segura um pouquinho, mas pode se desfazer a qualquer hora, deixando livres as duas bandas do laço. Por isso é que se diz laço afetivo, laço de amizade. E quando alguém briga, então se diz, romperam-se os laços. E saem as duas partes, igual meus pedaços de fita, sem perder nenhum pedaço. Então, o amor, a amizade, são isso. Não prendem, não escravizam, não apertam, não sufocam, porque quando vira nó, já deixou de ser laço. Então, o meu desejo de que os laços, para todos nós, os laços da nossa amizade, os laços que nos unem, que nós nos sintamos particularmente abraçados uns pelos outros. Eu convido vocês a pegarem a mão direita e colocarem no ombro esquerdo, e o contrário, a mão esquerda no ombro direito, e se abraçar. E nesse momento, sinta o nosso abraço, que não é nó. Olha lá, já vem agora aí. Carro de som com bebe água falando. Isso é capela. Isso é o laço, isso é o nosso chão, o nosso torrão, a nossa história e, por tudo isso, a nossa gratidão. Passo a palavra para a nossa grande presidente. Muito obrigada, você, como sempre, surpreendendo, uma poeta, né? Uma declamadora. E aí, vou deixar a Pascoal aqui para encerrar. Vamos passar a palavra para nosso confrade Dida, nosso maestro.
Alô, Dida. Oi, Olá. ilustre presidente, professora Conceição, doutor Anselmo, a professora Ana Lúcia, professor Pascoal, e essa menina agora que ela falou 10, 15 minutos, mas se falar a noite toda, eu fico escutando essa moça chamada Isabel Cristina, que eu lembro, né, quando eu via alguém de Capela estudando na Universidade Federal, na época que eu comecei a trabalhar lá, principalmente no campus Aloysio de Campos, eu ficava muito contente, né, porque estava vendo o conterrâneo. E vi a professora Isabel lá, novinha, era linda a professora Isabel, né? Olha, cuidado com Hoje esse é era, mais viu? linda ainda. Não, Cuidado com esse era. Eu já ia ela fazer um era protesto, linda. viu, Dida? Nada como ter amigos, né, minha gente? Não, professor, eu, eu, eu complementei. Ela era linda quando era Está. novinha, agora é mais linda ainda. Então, essa menina é um show. Essa declamação aí que ela fez, acho que ela deve ser poetisa também, não só declamadora, né? Para mim não é novidade nenhuma. Afinal de contas, quando ela fez a participação, quando recebi o título de cidadão aracajuano, eu recebi muitos elogios por ela estar presente. Então, é de uma felicidade grande, professora Isabel Cristina. Eu sou seu fã sempre, não é de agora não, é de, acho que já há mais de 50 anos. Você tem 40, mas eu sou seu fã há mais de 50. Ô, professora Conceição, que eu tive a felicidade de estar na festa de Nossa Senhora da Conceição. Eu cheguei em Aracaju, hoje eu moro na Rua Maruim, minha paróquia é a catedral que tem como padroeira Nossa Senhora da Conceição. Que felicidade, né? É Nossa Senhora, é minha Nossa Senhora da Purificação, é Nossa Senhora da Conceição. Algumas pessoas não gostam de Nossa Senhora, até católicos mesmo, têm medo de dizer que adora Nossa Senhora, como se o verbo adorar fosse um verbo satânico. Ora, quem quiser que não use a expressão adorar. Eu uso e disse ao padre Gilson Garcia certa vez, né? Eu adoro Nossa Senhora. Você não pode dizer isso, padre Gilson Garcia. Adorar só a Agora eu boto Deus. Nossa Senhora numa, né? Mas veja só, eu boto Nossa Senhora no andor com 4 pessoas e saio em procissão. Bom, eu entendo isso como adoração e eu faço parte dessa adoração. Não precisa ninguém nem protestar, nem dizer que não adora ou que não adora. Isso é posição de cada um. Certo? Isso é interpretação de cada um. Eu não lembro se eu já dei um exemplo aqui de um aluno meu, quando eu tinha um curso de música lá no Colégio de Aplicação da universidade, e tinha meninos protestantes, né? Eu perguntei o que é que você acha de Nossa Senhora. Um disse, é uma mulher qualquer. E assim, uma mulher qualquer, um protestante. Aí eu perguntei a um rapaz, ele hoje deve ter 20, 21 anos, ele é ateu. Ele não acredita em religião, não acredita em Deus nenhum. Aí ele disse, espera aí, e você disse que é cristão, o ateu dizendo isso para o protestante. E você disse que é cristão, você gosta de Cristo e não gosta da mãe dele? E trata a mãe dele assim, que tipo de cristão é você? Isso quem disse foi um ateu. Né? Então, aí doutor Anselmo vem e diz, às vezes, foi mais ou menos assim, um ateu tem melhores exemplos, mais fé do que certos religiosos que dão falsos testemunhos. Isso é uma realidade, eu concordo com o doutor Anselmo, acho que foi mais ou menos assim que ele disse. Então, Nossa Senhora está no coração do povo capelense, daqueles que querem ter. O mal que ela fez foi aceitar ser mãe de Jesus, né? Jesus que, quando eu canto Ave Maria, é Santa Maria, Mãe de Deus, né? Mater Dei, então, Mãe de Deus, e a Mãe de Deus que nunca fez mal a ninguém, justamente isso. Fez
a alegria de nós cristãos. E nós temos uma mãezinha, né? Hoje eu tenho duas mães no céu. Minha mãe Ivanilde e minha mãe Nossa Senhora, sabe? Eu tenho essa felicidade. Lembro quando eu saí do Exército, doutor Anselmo, né? Triste porque deixei de receber meio salário mínimo. Foi meu primeiro emprego no Exército. Eu passei um ano lá. E em 79 que nós fomos licenciados. E fui para justamente mês de janeiro, 13 de janeiro, fui para a capela para passar as festas, né? Da padroeira era uma festona linda naquela época. E lembro que eu estava com uma roupa bem simples, esperando a hora do baile. Aí mamãe passou por mim e disse: meu filho, Se emocionou, Dida. É isso mesmo, meu com confrade. a nossa mãe quer ver o melhor para nós. Aí eu estava com uma roupa tão simples, ela disse: meu filho, vai vestir uma roupa, vai se aprontar. Eu não tinha roupa nova porque eu não trabalhava, eu não quis pedir a papai, papai podia me dar, mas eu não quis, eu tinha roupa que eu podia vestir. E no outro ano, aí me emociona mais ainda. Eu já era empregado da universidade. Eu pude comprar uma roupa para a véspera, para o dia da procissão. Que lindo, Dida. Mas isso é um bom sinal. É o coração falando. Seu coração está falando. Procissão, quando eu vi o carro de Nossa Senhora, Somos capelenses, Dida. me Ah, emocionei. todo mundo apaixonado por Nossa Senhora. Mais um capelense. Deus me deu aquela condição, uma outra condição de vida. Logo, foi logo depois que eu saí do exército. E, né, então isso me emociona a vida inteira. Eu vou morrer lembrando disso. Então, isso em relação a Nossa Senhora. Eu adoro Nossa Senhora. É a nossa mãe, é a mãe de Deus, é a mãe de Jesus, é como quiser. É a nossa rainha. Tenho uma felicidade. Este ano eu gravei 2 hinos de Nossa Senhora. Que um aluno, aliás, um músico da Igreja de Nossa Senhora do Amparo pediu, né, porque ele não sabia tocar direito, ele não sabia harmonia, então me pediu. E eu tenho certeza que eu sou a única pessoa das pessoas que conviveram com o seu Rosalvo a conhecer a harmonia correta do hino de Nossa Senhora do Amparo. Então, gravei tudo direitinho, entreguei a cópia a ele, entreguei uma cópia na igreja e hoje existe o hino de Nossa Senhora do Amparo gravado. Se alguém quiser gravar depois, sem problema, mas antes não existia. Existe hoje, este ano, porque me pediram, eu não tinha essa ideia, mas pela necessidade o rapaz me pediu, eu gravei. E recentemente, mais recente, ensaiando para a missa de Nossa Senhora no dia 8 de dezembro, a missa do dia 8. Quando nós terminamos o ensaio, aí a moça, uma das coordenadoras, disse: repita o hino de Nossa Senhora para eu gravar aqui no telefone. Eu disse: não, para que gravar no telefone? Vamos gravar lá em casa, que a gravação é boa, é quase uma gravação profissional. Concordaram, né? Vieram para cá na data marcada, eu fiz o arranjo, fiz o playback, depois botei para gravar um por um e formamos o quinteto, inclusive com minha voz. Então, tive essa felicidade de gravar 2 hinos de Nossa Senhora no ano 2000. O hino da Catedral de Aracaju, não existia gravação também, e o hino de Nossa Senhora do Amparo, também não existia. Então, hoje, existem as gravações das duas Nossa Senhoras, para quem quiser, para uma eternidade, e, repito, se ninguém fez, eu fiz, e quem quiser pode continuar. Para não tomar muito tempo, eu quero aqui falar. Quando eu cumprimento todo mundo, é porque eu gosto de exaltar quem está presente, né? Não criticar quem não está aqui, porque eu não sei o motivo de quem não está aqui. Alguns até justificaram, mas outros eu não sei se justificaram, mas pode estar havendo algum problema, a pessoa não pôde participar.
Então, por isso que eu destaquei todos nós que estamos aqui presentes. Hoje de manhã, como todos os sábados e domingos, a Rádio Web Capela, é Web Rádio Capela, né? Uma rádio da internet. Todos os sábados e domingos, de 7 às 9 da manhã, é uma programação exclusiva com as músicas de Dr. Sérgio Lucas. O intervalo é apenas para informar a hora. Eu já disse a ele, isso já tem pelo menos 3 meses. No início, quando eu disse a ele, ele ficou feliz e disse que iria agradecer ao dirigente da rádio, mas eu pensava que fosse naquele dia, naquela semana ou 2 semanas, que nada. Hoje, mais uma vez. Então, eu não sei até quando, mas eu sei que Dr. Sérgio Lucas, que é realmente uma pessoa inspirada, né? Ele tem uma felicidade de escrever bem, ele é um poeta, é um músico não conhecedor de teoria musical, mas na prática ele consegue fazer coisas bonitas e de uma maneira que os arranjadores das músicas dele embelezam ainda mais. Então, letras boas, agradáveis, com sentido, e a harmonia também uma maravilha dos arranjadores que ele tem. Doutor Anselmo, eu tenho um agradecimento para fazer a ele. Doutor Anselmo, ele está dando um curso gratuitamente, curso Direito e Sociedade. Né? Muito bom, estou aprendendo muita coisa interessante, muita coisa mesmo nessas aulas. Ainda ontem eu liguei para ele, mas ele teve um problema com a mãe, que eu peço a Deus que ela tenha uma boa recuperação logo, que é para o doutor Anselmo ficar livre para nos dar essas boas aulas que ele está nos dando. Então, muito bom, doutor Anselmo. Eu agradeço de coração, porque é muito bom esse curso de uma pessoa que conhece profundamente o direito e conhece esse assunto. Aí trata de guerra, trata de saúde, trata dos poderes, dos acessos, como foi a última aula, como entra, como não entra, o concurso, etc. Muita coisa interessante. Então, se ele retornar, eu estarei na expectativa para aprender mais. Dida, só aproveitando, eu vou pedir permissão, se você me concedeu uma parte. Pois não. Realmente, ontem eu passei o dia todo com minha mãe, que ela está com a diabetes descompensada, e eu tive que ficar lá com ela, com o doutor Sotero, para dar uma equilibrada, fazer vários exames e tal. Mas a aula de ontem, eu cheguei já tarde, não consegui, mas eu estou pensando ainda hoje gravar e colocar no YouTube. Não vou conseguir fazer ao vivo, mas vou fazer gravar e vou mandar o link para todo mundo, como faço toda semana. Tá ok? Certo, doutor Marcelo. O que importa para mim é o seguinte: se o senhor não puder dar esta semana e voltar na próxima sexta, um exemplo, mas que complemente o número de aulas que ainda restam. Isso. Para a gente não perder as aulas. Pode suspender uma sexta, mas retorna na outra. Certo? Que realmente é de um grande aprendizado para quem gosta de um conhecimento de um modo geral, não é só do direito. Porque direito eu não entendo, não sei as coisinhas básicas, mas é que é como uma história que Dom Luciano fazia. No sermão de Dom Luciano era aquela aula cultural de um modo geral, passava por tudo. Então eu vejo isso também nessa aula do Dr. Anselmo, uma hora de aula muito boa. Por isso que eu, quando não posso assistir ao vivo, mas sempre assisto depois pela gravação do YouTube. Valeu, doutor Anselmo, muito obrigado. A professora Ana Lúcia, que bom, professora Ana Lúcia, a senhora falar sobre a irmã Clemência, que os capelenses conhecem pouco, eu mesmo conheço pouco, né? Hoje a escola que eu estudei recebe o nome dela, e para mim é uma continuação da Escola Técnica de Comércio Sagrado Coração de Jesus, onde eu tive a felicidade de estudar ali. Eu sempre confessei que eu tinha medo do Colégio das Freiras, porque diziam que lá é difícil passar, é melhor ir para o básico, então eu fui para o básico e sei do valor que existe no Colégio das Freiras, frequentava as festas de lá, Dia das Mães, tudo. Lembro de certa vez
Ana Carla declamando para a professora Berenice lá presencialmente e se emocionando. Ela novinha, linda, que Ana Carla é outra menina. Era muito bonita aquela menina. Conceição, ela era mais bonita do que você, viu? Ana Carla, quando era novinha, viu? Você é muito linda, mas sua irmã, eu digo abertamente, era linda Pode demais aquela ser. menina. Viu? É minha irmã, Então, que bom. então, eu frequentava as festas do colégio, jogos. Eu tinha minhas irmãs que estudaram lá, então, né, eu participava. E na escola técnica, a fundação, essa mulher tem muito valor, ela, sem recurso nenhum, fundou uma escola para os homens estudarem e os homens pobres, sem recurso nenhum. E o resultado foi que ela conseguiu formar muita gente. Hoje, quando eu converso com Diana Leal, com Zé Correia, né, que estudaram lá, Diana aposentada do Banco do Brasil, Zé Correia aposentado da Caixa Econômica, e aí vai, uma série de pessoas que estudaram lá. Né? Aí, tudo isso graças à irmã Clemência, que teve essa trajetória de vida contada aí pela professora Ana Lúcia. Então, professora Ana Lúcia, eu fico contente em conhecer não um pouco, mas um muito da vida da irmã Clemência. A professora Isabel, já falei que sou fã. Pela última vez hoje, professora Isabel, vou dizer que sou seu fã, pela última vez hoje, né? Amanhã voltarei. Então, o professor Pascoal, rapidinho aí, o professor Pascoal é aquele cara, sério, ele era mais cabeludo do que hoje, quando eu conheci. Quem é esse cara? Quem é esse cara? Quando eu conheci de verdade, que pessoa maravilhosa, que pessoa simples, que pessoa que ajuda tanta gente, a tantas academias, a tantos movimentos, movimentos literários, muita coisa. Então, é uma pessoa cheia de graça. Deus deu muita graça a ele para ajudar, para colaborar. E então, professor Pascoal, eu tenho a felicidade... Literalmente, viu? Né, professor Selma? Então, uma A pessoa... esposa dele é Maria das Graças. É Maria das Graças, né? A nossa desembargadora. Então, ele caiu na graça de Dona Maria das Graças e na graça do povo. Então, professor Pascoal, né? O senhor que é uma pessoa tão gentil, que valoriza também demais a pessoa, eu digo porque ele já me deu muito valor, não só na música, Conceição, pelas algumas explanações que eu fiz na Academia Sergipana de Letras também. Então, uma pessoa que, graças a Deus, valoriza a pessoa, reconhece o valor que a pessoa tem. Então, um abraço para o professor Pascoal. Né? A nossa despedida será daqui a pouco, mas, em princípio, já agradeço o apoio de todos. Né? O meu primeiro ano no MAC, que eu tive, de felicidade, mesmo com a pandemia, as nossas reuniões virtuais, e a posse na ALCES, que não tivemos nenhum trabalho, mas que futuramente eu sei que faremos muito trabalho, e Conceição fez muito bem enquanto presidente e a decisão de não lançar o projeto de seu Rosalvo nesse período de pandemia, não lançar virtual, lançar presencialmente. Faremos uma festa bonita, porque seu Rosalvo merece a presença do povo, o calor do povo. Valeu, obrigado. Se Deus quiser. Aí. Bom, para encerrar, obrigada, viu, Dida? Bom, agora, para encerrar, nós vamos ouvir aqui Pascoal, que é o nosso amigo. Doutor Anselmo, o senhor já é de Capela, então a gente já... Eu só queria registrar, presidente, que o confrade Valdeir está na sala. Não está aparecendo, mas está na sala. Nossa! Se ele pudesse ligar a câmera para a gente cumprimentá-lo, né? Mas ele está na Oi, sala. Valdeir. Eu pedi um alôzinho para ele e ele disse, olha, eu não sei se eu vou poder estar presente, porque estava em Aracaju. Ele também está no corre-corre, viu, Cristina? Com o negócio das aulas dele, alguma coisa assim. Não está fácil para ninguém. Então, eu acho que ele não chegou. Mas vamos ouvir aqui nosso grande incentivador, esse homem também que é um missionário. Pascoal, você é quase igual à irmã Clemência, só que em outra vertente, um missionário, que anda produzindo e colheu bastante frutos. Pode falar à vontade, meu amigo.
Boa tarde, pessoal. Eu estou com um probleminha aqui de internet, não sei se vocês perceberam, e provavelmente vou ter que falar muito pouco, porque não sou de falar muito. Mas eu quero saudar a todos, né? Minhas confreiras Isabel e Ana Lúcia. Eu não sabia que vocês eram irmãs. Não são. Eu até confundia uma com a outra, mas não sabia que vocês eram irmãs. Não são? Como é Não são. Dida, você disse que elas eram. Não, São, não? não são. Mas parecem, viu? Vocês, uma boa tarde para vocês, prazer em vê-las. Meu irmão Edson, Dida, muito obrigado pelas referências. Meu confrade querido, doutor Anselmo, eu tenho até que conversar com você depois sobre um assunto nosso aí. E minha presidente, Valdeir deve estar aqui, mas não apareceu ainda. Minha presidente, eu queria falar só um pouco sobre exatamente nossas academias, né? Fazer um registro muito bacana que vai muito de encontro, ou vai ao encontro dos anseios agora dessa exaltação da mulher. Eu sou totalmente favorável, porque eu acho a mulher mais perfeita do que o homem em tudo, em tudo. Eu tenho a impressão que se o mundo estivesse sendo governado por mulheres, eu creio que algumas guerras nem tinham acontecido. Eu tenho a impressão que uma mulher não tem a coragem de dizer mande o filho de fulana para o front de guerra, né? Então, para um campo de batalha, estou falando das guerras antigamente, hoje as guerras são outras, né? Mas, de qualquer forma, a mulher sempre pensa, porque ela é mãe, né? Então, falou-se muito em Mãe Maria Santíssima, de quem eu sou um devoto ardoroso, e eu queria dizer exatamente sobre as nossas academias e no que pese ser as nossas Grécias clássicas, só a clássica, né? Porque na Grécia clássica é o que existiu de bom: Sócrates, Platão e Aristóteles. Aristóteles foi, a coisa começou a andar para baixo. Hoje, a Grécia, 2000 e tantos anos depois, é um balneário. É uma cidade para se passear, comer bem, né? E com muito mar bonito, o Mediterrâneo é lindo, né? Muito azeite, muito peixe, muita coisa, mas o pensamento veio Epicuro, veio esses outros, mas não dá para comparar com esse trio que foi, naquela época, as luzes que apareceram. Depois, 300 anos depois, 300 e poucos anos, apareceu outra luz que incendiou a humanidade, e foi Jesus, né? Então, eu estou falando isso para dizer, para falar sobre as nossas academias. No momento, nós estamos vivendo um momento muito legal, muito bom. Essas academias, só a história dirá o que elas estão fazendo daqui a algum tempo, porque estão fazendo muito. E eu estou, de certa forma, tão feliz com isso que quero fazer esse registro. E o melhor de tudo ainda, viu, é que a maioria das academias estão sendo geridas por mulheres. É incrível. Isso é fantástico. E são mulheres que estão fazendo também a diferença. Então, é uma coisa, nesse momento academicista, né? Vamos chamar assim, né, doutor Anselmo? Momento academicista de Sergipe, que está exportando para fora de Sergipe, né, a ideia. E, então, essa gerência toda, a maior parte, naturalmente,
nós estamos perdendo, né, para as mulheres, não digo somente em quantidade, mas também em qualidade, em alguns casos. Agora, a minha preocupação não é agora. Minha preocupação é daqui 10, 20 anos, para que nós não dispersemos. E esse momento da Grécia clássica, sergipana, fique no 1, 2, 3 e vai embora. Então, é só uma reflexão para que nós pensemos assim. Cada líder construir líderes, porque o bom líder faz isso. Ele não fica, né, todo o tempo fazendo, ele constrói pessoas que fazem, que seguem. O bom líder constrói líderes. Eu fico pensando, por exemplo, na publicidade que estamos dando. Estamos dando pouca publicidade ainda. Mas podemos fazer mais. Podemos nos basear em Cristo, né? Cristo, eu acho que foi a maior empresa de publicidade que existiu no mundo, quando ele disse para as pessoas: vai e pregue a palavra, né? E como era difícil naquele tempo. Então, nós precisamos fazer isso para o bem da nossa cultura literária, para o bem da cultura em geral e para o bem de nosso Sergipe, de Capela, de Dores, de Glória, das cidades nossas aqui. Precisamos fazer isso. E tanto que eu estou, de vez em quando, incomodando minha presidente Conceição. Conceição, olha, hoje é aniversário da Academia de Glória, como é, de fato, hoje. 20 horas, eu vou até fazer o convite aqui, vai ter a posse do presidente, do novo presidente, que é Carlos Alexandre. Então, eu ligo para a presidente, viu, doutor Anselmo Medida? Só os homens, já falei das mulheres, né? E o Valdeir não está aparecendo. E digo assim: presidente, veja se você manda aí uns parabéns aí pelo aniversário da academia. Alguma coisa, Ele dá conta de tudo, né, minha gente? Parabéns. Você consegue dar conta de tudo, Pascoal. Tudo você está ligado. Academia de Glória, Academia de Dores, tudo ele fica... Olha, está acontecendo isso hoje, está acontecendo tal data em academia, faça não sei o quê. Deus é ligadíssimo. Essa é a vontade, exatamente, de tornar isso mais, vamos dizer assim, homogêneo, né? E maior, e divulgar. Né? E divulgar. Porque a partir do momento que você manda um documento, uma moção ou um voto de parabéns para a AUX, por exemplo, aquilo na hora de uma ata, aquilo vai ser registrado na ata. Não é? E na hora que vão ler a ata, falam da gente. E é tão bom falarem da gente. Nós não imaginamos como é importante esse negócio de a gente ver o nome da gente ser referenciado lá no outro lugar. E agora eu estou fazendo isso, inclusive, fora. Para, por exemplo, Água Branca, não, é o nome da cidade em Pernambuco, Alagoas, umas 5 ou 6 cidades em Alagoas, e Paulo Afonso e Santa Brígida, na Bahia. E eu estou pedindo aos presidentes para mandarem para as academias de Sergipe. Por quê? Existe aquilo, é na Bíblia, né? É dando que se recebe. Quer dizer, nós vamos ficar preocupados se nós soubermos, nós formos comunicados do aniversário da Academia de Santa Brígida, se eles, no tempo que nós aniversariamos, eles mandaram uma moção para nós e a gente não dá a resposta, a gente fica assim, poxa, por quê? Né? Então, é isso aí. Eu quero que vocês comprem essa ideia da gente divulgar e se divulgar mais
Tivemos esse ano muito complicado, não pudemos ter as reuniões. Um dia desse estava falando com o Matheus, rapaz, cadê uma academia de capela tão legal? A gente ia conversando e voltava, mas eu entendo, a gente não pode agora, não pode fazer isso, porque estamos nessa pandemia. Gente, fiquem com Deus, foi muito bom escutar vocês. Eu não sabia, era aqui, doutor Anselmo. Doutor Anselmo é profundo em tudo, eu já disse isso. Ele é teólogo, é filosofia, é direito, é medicina, o homem entende de tudo, rapaz. É igual o Zé Lima. O Zé Lima é outro doido também que entende de tudo. Então, gente, eu estou muito feliz pelas referências também, viu, meu irmão Edson Dida? Você, para mim, é também uma referência. Viu? E essas meninas lindas que eu pensava não, eu não tinha ideia que eram irmãs. Como o Dida disse, eu pensei que eram sim, Ana Lúcia e Isabel. Pascoal, deixa eu fazer a correção. Dida se referiu a Ana E a minha Carla, que é presidente, irmã o de meu Conceição, abraço. que são minhas primas. Eu sou dos primos, eu sou o feio, elas são lindas. Entendeu? Tá certo. Então, desculpe aí, foi eu que não entendi. Né? Pois é. Mas é isso aí, viu? A gente. Agora, nesse instante, está acontecendo uma virada cultural lá, exatamente para a comemoração do aniversário da AGL, e eu vim para cá, agora que vou sair, e vou para lá novamente, 8 horas vai ser a posse, estarei lá. Quer dizer, é muito bom a gente estar participando. Fiquem com Deus, um Feliz Natal para todos, tá? E Deus abençoe a todos e nos proteja dessa doença horrorosa. Agora mesmo me ligou uma amiga que está doente com isso aí, está muito apertada, diz que é muito ruim, porque nem ao médico ela pode ir. Eles chamam uma ambulância, né? E está muito ruim a situação dela. Mas vamos evitar, vamos nos proteger e vamos orar, rezar muito, porque estamos precisando. Fiquem com Deus. Prazer muito grande estar com vocês. Obrigado, Pascoal. Eu quero agradecer a você e achei lindo que você disse uma frase que eu nunca tinha pensado nisso. Jesus, o grande publicitário. Nossa, que maravilha, que riqueza. Amei essa frase que você colocou agora. Eu quero também aqui falar aqui do meu amigo Dida. Dida, a sua emoção de hoje foi muito bom. Né? A emoção é aquilo que vem dentro do coração. E essa demonstração sua, falar da sua mãe, de Nossa Senhora, realmente foi fantástico. Então, nós vamos nesse nosso último encontro, viu? Também foi muito legal. Parabenizar aqui, Ana, pelo seu esforço, Ana, porque eu sei das dificuldades de encontrar um material, as fontes para falar de Irmã Clemência. Então, eu sei quanto você tem se esforçado para construir esse material. Então, você está de parabéns. E também parabenizar aqui Isabel Cristina, foi minha aluna no Colégio Imaculada Conceição, eu fui professora de História dela. Depois eu fui, quando eu estive na prefeitura, quer dizer, não prefeita, mas como primeira-dama, eu escolhi como ela para ser a primeira diretora de uma escola que leva o nome da minha mãe. Então, são vínculos assim bastante antigo, muito antigo. Enfim, todos os capelenses, doutor Anselmo, senhor que sempre coloca a sua plataforma à nossa disposição, suas Prima, você manda. explicações. Eu não chamo ele de primo, não, só chamo ele de primo no privado. Não sei se você, quando eu chamo de doutor Mas Anselmo. aqui não é nepotismo, não. A senhora é minha presidente. Eu sou primo, a senhora é que manda. A senhora é presidente. Agora, no privado, eu fico, primo, não sei o que lá, primo, isso e aquilo, outro. Né? Mas, assim, oficial, eu chamo assim, doutor Anselmo. Mas aí eu quero agradecer pelas suas Sempre às explicações tão ordens. precisas, contundentes, que tanto engrandece e fortalece a nossa academia. Obrigado a vocês por todos. E também, falando que Dida, nesse instante, ele fez uma referência, a gente não sabe por que os outros
os outros confrades, né, não estão aqui presentes. Eu estou até preocupada com o Otávio. Tem muito tempo que eu não consigo falar com o Otávio. Ele teve problemas de depressão muito forte. Depois ele deu uma melhorada, mas de um tempo para cá eu não consigo. Sempre fico mandando umas mensagens para ele. Mas ele não, até o telefone, eu dou uma ligada e ele não está respondendo. Então, atendendo, e eu não sei muito se ele está muito bem de saúde, se ele está com algum problema. Então, nós vamos torcer, vamos dizer assim, rezar para que ele possa se recompor, para que ele possa voltar, que é uma cabeça brilhante, Otávio, um artista plástico, uma cabeça brilhante. E não, jamais, porque Deus não livre ele que uma depressão possa apagar tudo isso. E a todos os outros, que depois eu vou ter a oportunidade de falar, desejar assim, um excelente final de ano, mesmo com todos os problemas que nós temos, mas um Feliz Natal, que a gente possa estar vivo. Nós já somos vitoriosos, porque nós estamos vivos com saúde aqui nesse momento. E vamos nos encontrar, se Deus quiser, em breve, no mês de janeiro. Então, todo mundo aproveite bastante, cada um a seu modo, mas junto com suas famílias, que é o importante. Então, desejo aqui meu abraço, meu abraço, Cristina, e um Feliz Natal para todos. Presidente, só quero avisar aos confrades que avise aos outros que não estão aqui que vou disponibilizar no YouTube, está sendo gravada a nossa reunião, para que eles possam assistir no meu canal. Eu vou colocar o link no grupo de WhatsApp. Ok. Valeu, doutor Anselmo. Valeu, gente. Valeu. Beijo. Tchau, Beijo, tchau. bom Natal para todo todos. mundo. Tá bom. Feliz Natal. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Feliz Natal para todos. Feliz Natal, Pascoal. Feliz Feliz Natal. Natal.